Para as nossas aulas de mecânica clássica, essas serão as nossas referências. Bom, pessoal, temos então um problema aí para ser resolvido. Na verdade, um exercício de fixação, né? Ele nos fornece duas partículas, partícula A, partícula B, certo? De acordo com a partícula A, partícula B, diz que eles estão numa trajetória retilínea, numa mesma trajetória retilínea, e forneceu as funções horárias. A partícula A tem essa função horária do espaço, a partícula B tem essa. Só em olhar a função horária do espaço, você já sabe qual é o tipo de movimento, tá? Olha aqui, ó. Função horária do espaço é uma função de segundo grau, característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Já a função horária aqui é uma função de primeiro grau, característica de um movimento retilíneo uniforme, tá? Aqui eu estou colocando em vermelho a fórmula geral, tá bom? Para você poder comparar. Aí vem as perguntas. Posição, velocidade, aceleração no instante inicial. Ó, por meio de comparação, análise comparativa, posição inicial, 5 metros. Velocidade inicial da partícula A, 2 metros. Aceleração sobre 2 é igual a 3. Então a aceleração só pode ser 6 metros por segundo ao quadrado. Certo? Mesma coisa aqui. Tá? Posição inicial, 20 metros. Velocidade inicial. Como eu sei que esse movimento é retilíneo uniforme, porque o único movimento que tem função horária do espaço como função do primeiro grau é o MRU. Assim como o único movimento que tem função horária como função de segundo grau é o MRUV. Por isso que eu sei, tá? Então, a velocidade inicial, menos 5 metros por segundo, tá? Menos 5, indicando o quê? Indicando que esse movimento é um movimento retrógrado, tá? Aqui, menos 5, indicando um movimento retrógrado. E a aceleração, a gente sabe que esse tipo de movimento aqui não tem aceleração. A aceleração ela é zero, tá? Mas eu poderia também substituir o tempo t igual a zero aqui e eu iria descobrir, tá? Ou então, ó, substituo aqui, tempo t igual a zero, eu descobriria a posição inicial. Agora, no instante de 2 segundos. No instante de 2 segundos, para a partícula A, substituir o tempo, né? Ó, fiz a conta, deu 21 metros. Para a partícula B, a posição, substituindo o tempo de 2 segundos, deu 10 metros. Já a velocidade, eu não tenho a função horária da velocidade aqui, eu tenho que derivar. Então, derivando a função espaço, eu vou obter a função velocidade. Agora, no tempo de 2 segundos, é só substituir, t igual a 2, velocidade 14 metros por segundo. Nesse caso, como aceleração, aqui, ó, se eu derivar a função espaço, o que eu vou obter? Uma função constante. Então, independente do tempo, a velocidade será de menos 5 metros por segundo. Agora, derivando novamente para obter a função aceleração. Função velocidade. Se eu derivar, constante é zero, derivada de 6t vai dar 6. A aceleração é uma função constante. Então, se for no tempo de 2 segundos ou qualquer outro tempo, ela não vai mudar. Ela continua sendo 6 metros por segundo ao quadrado. Característica do movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui, a função horária da velocidade é uma constante. Se eu derivar, vai dar zero. Então, a função horária da aceleração, zero. É a função nula. Certo? É a nossa função nula. Agora, olha só.
Então respondemos aí a questão A, B e C. Agora a D, desculpa, ele pede para esquematizar o que está acontecendo nesses dois instantes aí. Então olha só, no instante inicial, t igual a 0, a partícula A está na posição de 5 metros, a velocidade dela é de 2 metros por segundo, então é movimento progressivo, né? E a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, velocidade positiva e aceleração positiva. Esse cara tem um movimento progressivo e acelerado. Já a partícula B tem a posição inicial de 20 metros e a velocidade de menos 5 metros por segundo. Então ele está em um movimento retrógrado. Tá? Como não tem aceleração, é só isso. A definição é só essa aqui mesmo, movimento retrógrado. Tá? Então está um indo de encontro com o outro. Certo? Aí no instante de 2 segundos. No instante de 2 segundos, a partícula A já está na posição de 21 metros, velocidade de 14 metros por segundo, tá? Então, o movimento ainda é progressivo, tá? Movimento progressivo. Aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, tanto a velocidade quanto a aceleração são positivos, logo, o movimento é progressivo e acelerado. E a partícula B, nesse instante de 2 segundos, ela se encontra na posição de 10 metros, ainda com a velocidade de menos 5 metros por segundo, né? A velocidade não vai mudar. Então, o movimento ele é retrógrado. Observa-se que eles se cruzaram em algum ponto. Tá? Eles se cruzaram. Ó, no instante t igual a 0 ao instante t igual a 2, eles se cruzaram. Ele quer saber agora na questão E, onde eles se cruzaram e qual o instante em que isso ocorreu. O que eu faço? Eu igualo as funções horárias, já que eles vão se encontrar, vão estar passando uma mesma posição, lado a lado, então a posição de A é igual à posição de B. Tá? Substituindo aqui as duas funções, posso isolar, jogar todo mundo para um lado só, né? Eu vou obter uma função, uma equação de segundo grau. Achar a raiz dessa equação, eu posso utilizar a Bhaskara. Aí eu tenho que lembrar das constantes de Bhaskara, né? O A de Bhaskara, que acompanha a variável ao quadrado, o B, que acompanha a variável, e C, que acompanha a variável independente. Então, achei aqui as constantes, apliquei, primeiro achei o delta, né? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, isso vai dar 229. Agora, aplicando na fórmula geral, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Fazendo a conta, eu tenho duas possibilidades, né? Uma com a raiz positiva e outra com a raiz negativa. Observa-se que, quando a raiz é negativa, vou ter um tempo negativo. Tempo negativo não tem significado físico. Então, eu vou desprezar essa resposta. Vou ficar com essa aqui de cima, que deu 1,35. Então, o tempo de encontro é de 1,35 segundos. Tá? Substituindo lá em uma das duas funções horárias do espaço, pode ser em qualquer uma, eu vou substituir, é mais fácil. Se você substituir aqui, 20 menos 5 vezes 1,35, você acha a posição de encontro, 13,25 metros. Então, eles se encontraram mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Posição de 13,25 metros. Tá? Ok, pessoal? Só corrigindo aqui, no início, né, eu coloquei velocidade de 14 metros por segundo. Né, por segundo. Foi um equívoco. Tá? A aceleração que seria metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Até o próximo vídeo.